Rapaziada, o palmeirense Neto jantou os antes em relação à contratação de Jorge Carrascal. Se liga só no que os antes falaram e logo após a jantada de Neto pra cima deles. Se liga. Ficar com, né, é um ingrediente a mais. É uma grana. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, apesar do deboche dos dois e tal. Não foi deboche. Quando eu trabalhei em jogos do Campeonato Russo, Carrascal ainda não tinha chegado lá. E está chegando aí por 12 milhões de euros, pagamento a prazo que o Flamengo vai realizar ao Dinamo Moscou da Rússia. Carrascal chegando ao Flamengo. Bruno Prado. Ele é um bom jogador, é um jogador da seleção da Colômbia, ele não é titular, mas está quase sempre nas convocações, no banco, entra, participa, né? Uma seleção que vai disputar a próxima Copa do Mundo, é uma boa seleção, a Colômbia. Ele pode sim ajudar o Flamengo, né? Mas tem algumas questões do mercado atual que acho que são bem interessantes. Os valores altíssimos, isso eu falo isso toda hora aqui, os valores hoje são muito altos. Agora, poucos anos atrás, era uma coisa totalmente irreal para o futebol brasileiro. O Palmeiras pagou 25 no Vitor Roque. Então, 12 milhões de euros hoje, num jogador da seleção da Colômbia, um bom jogador, é um valor que está normal dentro de um mercado muito inflacionado. O mercado está muito inflacionado. Mas hoje você não consegue contratar, principalmente os times que têm mais dinheiro, e como o Piperno deu exemplo ali do São Paulo, do Mirassol, você vai, com um time que tem mais dinheiro, você vai querer mais. Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro para investir, então ninguém vai vender jogador hoje para o Flamengo, dificilmente vai vender jogador para o Flamengo por menos que isso aí. É mais ou menos isso, né, que o Flamengo vai conseguir pagar por um bom jogador. Então, ele é um bom jogador, mas o que eu acho maluco no mercado é que um valor desse, normalmente você pensaria há pouco tempo num cara, né? Esse cara vem aqui para ser o craque do time. E não é isso, assim, ele é um cara que pode chegar e dar muito certo, mas ele também pode, às vezes, nem ser titular. Ele pode ser uma opção, depende, não é um cara de uma certeza, ele vai chegar aqui, vai pegar a camisa e vai tomar conta. O Flamengo há pouco tempo pagou mais que isso pelo Alcaraz, e o Alcaraz não jogou muito pouco no Flamengo e ainda conseguiu recuperar o dinheiro na venda para o Everton, mas normalmente esses valores eram de jogadores que chegariam aqui para vestir a camisa e jogar imediatamente. Ele pode até virar titular do Flamengo, ele é um bom jogador, mas pode não virar, assim, ele pode ser uma opção, pode ser um reserva, pode ser um cara para entrar bastante, não é uma certeza absoluta que ele vai chegar e vai virar. Então tem essa questão, o mercado muito inflacionado e pelos valores que hoje o Flamengo pode pagar, o Palmeiras, alguns clubes que têm dono, como o Botafogo tem, o Cruzeiro, eventualmente o Pedro Lourenço pode acabar fazendo um investimento desse em algum momento, não sei, os que têm mais dinheiro, seja do dono ou do próprio time. Você imagina que vai trazer um super craque incontestável e não vai trazer porque esse super craque incontestável, normalmente ele joga na Europa e ele não vai querer vir. Então você tem, mesmo tendo dinheiro, você tem limites, você tem que fazer umas apostas em valores altos. Não acredito. Agora, você vê, depende de quem compra, né? O Cruzeiro pagou 6 milhões de euros no Caio Jorge, lá para o Juventus de Turim. Se fosse o Palmeiras ou o Flamengo, provavelmente a Juventus teria pedido pelo menos uns 10, 12. Mas isso muda, né? O Cruzeiro entra nos grandões. Não, agora mas mudou, quando, né? quando pegou... Foi assim que o Pedrinho comprou o clube, essa contratação. Foi naquela primeira leva no meio do ano passado ali. É isso aí. Você falou do Caio Jorge, 6 milhões de euros, o Palmeiras pagou 25,5 no Vitor Roque, 25 milhões Detalhe, de euros. o Caio Jorge fez 12 gols no Brasileiro até aqui, o Palmeiras inteiro fez 13. Tá aí, rapaziada, agora vamos ver o que o Neto disse em relação à contratação de Jorge Carrascal e essa bola levantada aí do Caio Jorge. Se liga só. Informação aqui do Globo.com. Flamengo superou o impasse com o Dinamo Moscou e encaminhou a contratação do Carrascal. Há quem diga que ainda não está contratado, que não tem martelo batido. Vários veículos esportivos ontem trouxeram sim o encaminhamento do acerto por 12 milhões de euros. E isso acabou caindo ali um pouco indigesto para uma parte da torcida flamenguista. Porque os torcedores do Flamengo estão enxergando que é um valor muito caro pelo jogador. Mas, pessoal, isso não é uma exclusividade do Flamengo. O Palmeiras pagou 90 milhões no Sosa. Se você olhar os números do Sosa com os números do Carrascal, o Carrascal ainda é muito melhor que o Sosa. Se você pega os números do Sosa, é tudo zero. Se você pega as porcentagens de dribles,
atuações, passes certos, é de 50 para baixo, 50% para baixo. São números horrorosos. E o Palmeiras pagou 90 milha por esse cara. O Carrascal vai sair por 12 milhões de euros. Diz que já é o valor cheio. Não vai ter bônus, não vai ter nada. Vai dar ali 72, por aí, né? 71, 72 milhões de reais. A gente falando, né? Ah, o jogador que vale 6, 7 milhões de euros. Eu também concordo. Da mesma forma que eu também concordo que o Sousa vale, sei lá, 5, 6 milhões de euros. Esse é o retrato hoje de Flamengo e Palmeiras no mercado. Porque tudo que essas equipes buscam se elevam. Eu vou dar um exemplo recente para vocês. O Cruzeiro comprou da Juventus, o Caio Jorge. Sabe quanto que eles pagaram? 4,5 milhões de euros. E se isso serve de conforto para flamenguistas e para palmeirenses, se você pegar os números do Caio Jorge no campeonato italiano, eles são péssimos, eles são horríveis, eles são abaixo do Carrascal, bem abaixo do Carrascal. Eu sei que não é a mesma posição, tá? Não é a mesma posição, mas eu estou falando de desempenho geral do jogador na sua posição. Eu sei que nós não estamos falando de jogadores aqui, nós estamos colocando Sousa, Carrascal e o Caio Jorge, né? Só que não são jogadores que atuam no mesmo setor. Eu estou falando de desempenho geral. Cada um dentro do seu quadrado. Os números do Caio Jorge é muito abaixo. Muito abaixo. É quase igual ao do Sousa. E bem abaixo ao do Carrascal. Se o Caio Jorge fosse negociado com o Flamengo e com o Palmeiras, eu tenho certeza que a Juventus ia pedir pelo menos de 15 a 20 milhões de euros. E é isso que o Cruzeiro vai pedir agora, né? O Cruzeiro disse que o jogador não sai por menos de 25 milhões de euros. O recado ao mercado brasileiro também. Tá aí, rapaziada. Cara, eles fizeram uma comparação aí de Caio Jorge com Jorge Carrascal, que o Flamengo está contratando. E eles analisaram que, ao meu entender, que o Caio Jorge é muito melhor do que o Jorge Carrascal. E o Neto trouxe aí os dados do Jorge Carrascal e do Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, quando ele estava na Juventus. Enfim, os números estão aí. O Neto disse que o Caio Jorge tinha números muito, mas muito inferiores ao que tem hoje o Carrascal, novo reforço do Mengão. Então assim, cara, sempre quando é do Flamengo, cara, essa mídia ela quer menosprezar a contratação do Flamengo. Tudo bem, eu até concordo que não seja um craque para chegar como titular, e nem é isso que o Flamengo está prometendo. O Flamengo prometeu pegar o Carrascal para ser reserva do Arrascaeta. Então, assim, quem está colocando que ele vai chegar para resolver são eles próprios da mídia aí, né? Ninguém falou aqui, né? O pessoal que cobre o Flamengo, que fala sobre o Flamengo, ninguém falou que ele seria um cara para resolver. Nós sempre falamos aqui que seria um cara para dividir o peso ali quando o Arrascaeta não estiver. Então, assim, a mídia ela é e ela desdenha do Flamengo e das contratações, né? Mesmo quando é uma contratação bombástica, eles sempre arrumam um jeitinho de desvalorizar o que o Mengão conquista sempre. Mas eu quero ouvir de você. O que você achou aí de tudo que foi falado pelos jornalistas lá da Jovem Pan e pelo Neto aqui, que não é jornalista, mas dá um banho em todos eles. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!